A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos grandiosamente no nome santo do Senhor Jesus. Meu forte abraço para todos que nos escutam através desta mensagem. Que Deus possa abençoar o coração de todos. Irmãos, a palavra de Deus aqui no livro de Isaías, no capítulo 28, versículo 14, Deus ele faz uma exortação contra os habitantes de Jerusalém. Eu quero frisar aqui para todos que nos escutam que quando Deus se refere a Judá, Jerusalém, Deus está se referindo ao seu povo. Quando Deus se refere a Jerusalém, Judá e outras, Deus está se referindo ao seu povo. Agora, quando Deus se refere a Babilônia, a outras cidades, outros lugares, onde tinha reis, o rei perverso, Deus se refere ao ímpio, entendeu? Então, povo de Deus, aqui em Isaías 28, a partir do versículo 14, Deus diz assim, ouve, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo, que está em Jerusalém. Portanto, dizeis, preste atenção, portanto, dizeis, a repreensão que Deus fez aos homens escarnecedores que dominavam Jerusalém, é por causa dessa atitude. Ouve, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Portanto, dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da falsidade nós temos escondido. Então, tem homens, a Bíblia está nos mostrando que tem homens que fazem aliança, com além, com a morte, e acredita, nessa aliança enganosa, com além, e ainda diz assim, porquanto fizemos aliança com a morte e com além, fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da falsidade nós temos escondido. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentarei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Amém, povo de Deus? Então, Deus repreende os habitantes de Jerusalém, os dominadores de Jerusalém, porque ele se escondia debaixo de uma aliança da morte e por debaixo da falsidade, Mas Deus disse também que ele propôs uma pedra assentada em Sião, Ou seja, quando se fala de Sião, está se referindo ao povo também de Deus. Pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentado, aquele que crê não foge, Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o além não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagado por eles, ou por ele. Então, olha só. Irmão, não adianta nós se esconder debaixo da mentira, porque isso vai vir à tona. Não adianta nós fazer aliança
com pessoas que estão ausentes dos princípios de Deus, porque nós vamos ter problema. Deus vai esmagar, Deus vai destruir. Aliança com além, com a morte, o acordo com a morte, aliança com além ou vice-versa, Deus vai anular. Deus vai anular. Ou seja, nós não devemos ter aliança com a morte. Nós não devemos ter aliança com a mentira. Irmão, Deus, ele coloca o prumo. O que é prumo? Prumo é que que o predeiro, né, coloca ali para nivelar a parede, né? Coloca ali para nivelar a parede, para ver se está tudo certo. E a régua também, né? A régua é que faz uma medida, que mede algo para ver se está correto ou se está torto, né? Então, Deus diz que fará do juízo a régua e da justiça o prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. Ou seja, as águas tanto representam a multidão, né? Como aqui representa o quê? Jesus, a pureza, né? Ou seja, aonde Jesus está, ele arrasta o esconderijo da mentira. Ele arrasta o esconderijo da mentira. Então, farei do juízo, o versículo 17 de Isaías 28, farei o juízo a régua e da justiça o prumo. Ou seja, todos eles é para alinhar, é para deixar reto, é uma linhagem, é para alinhar. E a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o além não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, serei esmagado por ele. Ou seja, irmãos, quem estiver debaixo da mentira, quem fazer aliança com mentira, vai ser varrido, vai ser esmagado, não é? Vai ser esmagado. Não seja fingido, povo de Deus. Essa mensagem eu quero direcionar principalmente para aqueles que se diz ser evangélico, para aqueles que se diz ser cristão, que tem parte com Cristo. Eu quero dizer para os irmãos que nos escutam nesse momento, que essa pedra angular, essa pedra já provada, pedra preciosa angular, ou seja, angular é que sustenta, é que firma, é que dá paz, é que segura solidamente, assentada. Aquele que crê não foge, ou seja, é Jesus, essa pedra é Jesus, que vai trazer refúgio para aqueles que não têm aliança com além, que não têm aliança com a morte. Irmão, Deus fará do juízo a régua e da justiça o prumo. Não faça aliança com a morte. E o que é fazer aliança com a morte? É fazer aliança com pessoas, seja na área política, seja na área religiosa, seja em qualquer área empresarial, seja em qualquer área. Você vai ser punido por Deus, você vai ser esmagado por Deus. Cuidado, de repente você acha que está fazendo uma coisa certa e no fim você está fazendo uma coisa absolutamente errada. Então, ouve, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Portanto, dizeis, fizemos aliança com a morte e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, não é? Ou seja, esses homens perversos, esses homens irreverentes a Deus, faz aliança com a lei, com a morte, e diz, ó, quando passar o dilúvio do açoite, quando vir um mal, não vai nos atingir. Quando vir um mal, não vai nos atingir, porque nós temos aliança, nós temos acordo, nós temos aliança com a lei, né? Nós temos acordo com a morte, ou nós temos aliança com a lei e acordo com a morte e vice-versa, não é? Porque a morte, irmão, tudo que Deus não está é sem vida.
Tudo que Deus não está é sem vida. Ou seja, princípios sem Deus não é princípio. É blasfêmia. Princípios que Deus não está é blasfêmia. É irreverência. Não tem como eu aprovar projetos antibíblicos, seja de governador, seja de presidente da república, seja de pastor, seja de apóstolo, seja de bispo, seja de missionário, seja de quem for. Se Deus não tiver naquele projeto, irmão, então é blasfêmia, é transgressão, é iniquidade. Então não tem como, se eu aceitar projetos antibíblicos, se torna uma iniquidade, se torna uma transgressão. O que é iniquidade? Iniquidade é pecado praticado conscientemente. Pecado, ou melhor, transgressão, é quando você sabe de uma lei e quebra ele. Isso é transgredir, isso é transgressão. Iniquidade é eu cometer um ato sabendo que eu estou cometendo errado, sabendo que eu estou cometendo de forma errada, mas eu sei que eu estou fazendo errado. Isso se chama iniquidade. Então, povo de Deus, eu quero fazer um alerta para todos. Vamos abrir nossos olhos, vamos abrir o nosso coração, vamos quebrar a aliança com a morte, vamos quebrar a aliança com a lei, para que quando surgir o açoite de Deus, para quando vir o dilúvio do açoite e passar, nós não sermos esmagados por ele, porque vai vir açoite, vai vir peso, vai vir a cobrança, vai vir a punição de quem fizer aliança com a lei. Quem fizer aliança, acordo com a morte, vai pagar perversamente. Não faça aliança, irmão, a não ser com Deus, porque Deus vai te punir severamente. Ou seja, você vai colher o fruto da sua aliança com a morte. A morte vai vir aí. E cuidado para você não estar precipitado. Fique neutro, irmão. Fique neutra, irmã. Naquilo que Deus não está. Aonde Deus não está, fique neutro. O que é neutro? Fique fora. Não sirva de objeto, de escândalo. Aonde Deus não está. Se Deus não está aí, você vai quebrar a cara. Você vai ser decepcionado. Você vai ser decepcionada. Fuja de princípios antibíblicos, fuja da aliança com a morte, fuja da aliança com a lei. Tá bom, povo de Deus? Essa mensagem eu deixo para todos e busque Deus enquanto há tempo. Que Deus abençoe a todos na santa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe.